Olá, boa noite a todos. Tudo bem? Pessoal do Mapa Genoma Brasil, estão me escutando? Sim, estamos escutando bem. Boa noite. O áudio está perfeito. Estão me vendo também, né? Sim. Tá. Obrigado, boa noite a todos. O pessoal vai chegando, tanto é que a gente está começando aqui 5 minutos, um pouco além do que foi programado, foi às 19 horas, né? Dando esse tempo, a gente sabe que o pessoal está se deslocando, enfim, mas em respeito aos demais que já estão aqui, vamos começar. E para a nossa segunda aula de hoje, né? A segunda nossa aula de hoje, eu vou compartilhar aqui meu material, mas ela complementa o pilar ambiental, né? Desse workshop que nós vamos ver a semana toda, né? Então a gente tem 2 dias para o ambiental, 2 dias para o social e o último dia para a governança corporativa, tá? E hoje é um complemento do que a gente falou ontem, né? Do que a gente teve ontem. Mas hoje é muito voltado para umas dinâmicas, né? Então a gente vai ter no final, na parte final da nosso dia aqui de hoje, no nosso horário, uma dinâmica com, vão ser 7 perguntas, tá? A gente preparou isso para tentar fazer com que isso de fato seja dinâmico num programa, então a gente vai disponibilizar um link aqui para todos vocês poderem responder cada uma dessas 7 perguntas e a gente poder interagir, a gente poder trocar ideia, enfim, a gente poder conversar um pouco sobre a questão ambiental, né? Porque a partir de amanhã a gente já entra, né, no pilar social, tá? Então eu vou agora ver menos vocês, mas o pessoal do Mapa Genoma está aqui me apoiando, então
qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de pergunta que vocês possam ter, utilizem o chat, né? O chat, fizemos já um teste, parece que está tudo ok. E a gente vai falando, não levanta a mão, enfim, eu vou acabar vendo aqui também. Me fala se vocês estão vendo a minha tela toda. Sim. Ok. Para a gente começar, né, ou antes de a gente começar, queria fazer um resumo do nosso primeiro dia de ontem, né? Para quem, não sei se todos estavam aqui, ou perderam parte no começo, enfim, mas acho que vale a pena que a gente retomar um pouquinho, fazer o resumo do que a gente viu ontem e até tendo a oportunidade de quem tiver alguma pergunta e ver alguma dúvida do dia de ontem, a gente pode aqui estar podendo ajudá-los nesse momento, tá? Então, o que a gente viu no dia de ontem, né? Então, a gente falou da história, né? Então, é um pouco daquilo que eu dividi com vocês, né? Poxa, se fala tanto dessa coisa do SG, da sustentabilidade, do meio ambiente, mas quando isso começa a surgir para o setor saúde, né? E quando o setor saúde começa a falar mais sobre isso, então essa é uma pesquisa minha pessoal que eu comecei a fazer, né? E a gente percebe que se fala disso há muito mais tempo do que se imagina, né? Então a gente viu um pouquinho disso, eu selecionei alguns personagens dessa história para que a gente pudesse ver que essa questão da relação ambiente-saúde não é de hoje, né? Então, e principalmente médicos, né? Ou formados em medicina, com exceção do John Elton, que é quem criou a questão do triple bottom line, né? E o Kofi Annan, que criou o Pacto Global da ONU e surge o conceito ESG. Tirando esses dois, a gente teve os demais, todos eram do setor saúde, todos eram, né? Todos eles faziam algum tipo de relação com relação à questão saúde e meio ambiente, né? Então a gente teve aí 5, 6 médicos que eu acabei falando, desde Hipócrates se falava um pouco isso, tá? Então esse foi o começo do nosso dia de ontem. Depois a gente passou por notícias, né? Mas antes de notícias, os conceitos, né? A gente falou um pouquinho que não é igual falar o termo sustentabilidade ESG, né? Embora muita gente utilize da mesma maneira, mas eles têm as suas particularidades. A gente também falou um pouquinho disso, né? O ESG voltado, criado, desenvolvido um pouco mais para o mercado de capitais, para o mercado financeiro. Hoje se popularizou, então não está se limitando lá. E a sustentabilidade é um pouco mais da ciência, não só do capital, né, financeiro, mas sobretudo de um olhar mais macro, de um olhar mais amplo. Então a gente também falou dessa questão dos conceitos, falando também do ESG, né, que o ESG ele traz aí a abreviatura do inglês Environment, Social and Governance, e a gente falou que também aqui no Brasil se encontra bastante falando de ASG, que é o Ambiental, Social e Governança, nada mais é do que a tradução disso tudo. E os movimentos, falamos também dos movimentos, né? Não estamos sós, ou pelo menos os profissionais que lidam com isso todos os dias, os profissionais de sustentabilidade na saúde, não estamos sós nesse movimento que a gente faz, né? Então tem movimentos globais, eu mostrei uma série de movimentos para vocês, mundo afora, que está acontecendo no sentido do desenvolvimento do tema com relação à questão do ESG e da saúde, ou sustentabilidade na saúde. O fato é, acho que tem para aqueles que estão começando agora e para aqueles que gostam do tema, existe uma oportunidade muito grande de desenvolver aí muito material ainda sobre isso. Estamos só no começo, né?
e nós que somos da área de saúde, principalmente genoma, né? Essa questão da pesquisa, enfim, acho que tem uma oportunidade muito grande de a gente aprofundar todas essas questões. Dito isso, falamos das notícias, então quanto já está, né? Quanto já tem no noticiário a relação da genômica ou do genoma com a questão da sustentabilidade do ESG, da mudança climática, né? É muito voltado ainda para. Acho que precisa fechar o áudio de alguém, pessoal. Podem me ajudar? Então a gente também passou um pouco dessas notícias, enfim, né? Então, e os periódicos médicos vindo muito forte, né? Eu falei para vocês ontem a grande questão atual e o Mapa Genoma Brasil muito alinhado a isso é essa discussão nas especialidades, né? Então cada especialidade está começando a falar sobre isso, tá? Então, enfim, patologia, oncologia, a questão da cardiologia, fiz já trabalhos também para as questões de pediatria, enfim. Então, todas elas estão se movimentando e se aprofundando, entender o impacto disso tudo nos procedimentos dessas especialidades. Dito também, passamos para a questão da introdução do pilar ambiental, então fizemos um grande apanhado das questões que, quando a gente fala de sustentabilidade de ESG, me parece com mais clareza com as pessoas, elas entendem, às vezes, que ESG e sustentabilidade é só a questão ambiental, a gente tem essa dificuldade, isso a gente vai falar amanhã, quando a gente falar de social, porque ainda muita gente fala, quando fala de ESG ou sustentabilidade, só está falando de meio ambiente, não é. Acho que vocês viram ontem que são conceitos, aí a gente tem a questão social e governança ou econômica sempre muito próxima dessa discussão. Mas o que a gente trouxe as questões aí que a maioria das pessoas, ou aquilo que já está numa pauta aí quase normal dentro das discussões, seja em casa, seja na empresa, seja na sociedade, questões de água, de energia, a questão de resíduos, né? O quanto isso impacta hoje nos laboratórios, né, de genômica, enfim, o quanto isso também os laboratórios impactam no meio ambiente através de emissões de gás de efeito estufa, enfim. E, por fim, finalizamos no dia de ontem falando da cadeia de valor genômica e seus impactos ambientais, né? E hoje, o final do nosso dia, o nosso quiz aqui, a nossa dinâmica, nossas perguntas, para que vocês possam participar. Espero que todos vocês participem, para a gente ter riqueza, para a gente poder debater, para a gente poder tentar entender a visão de cada um. A gente mostrou esses impactos dentro da cadeia de valor. Então, começando desde da produção ou do projeto até a questão da geração de resíduos, né? Passando por cada etapa dentro da cadeia de valor genômica. E, por fim, para finalizar o dia de ontem, a gente passou um vídeo, né? Um vídeo aí, quase, vou usar o termo motivacional, mas falando um pouquinho disso, né? Acho que o setor saúde ele tem essa capacidade de juntar forças, né? E achar soluções, né? Então, o vídeo era um pouco nessa direção, trazendo até um pouco do exemplo da própria Covid, né? Onde se juntou todas as forças aí possíveis e a gente conseguiu, de alguma forma, ter sucesso, né? Avançar nessa questão. E antes de eu entrar nesse nosso dia de hoje, pegando esse gancho do primeiro dia com esse vídeo que eu passei ontem, eu vou passar um vídeo agora inicial para vocês, para que vocês possam ver também algo muito parecido. Então, assim, essa questão da colaboração, eu quero deixar isso, quero provocar isso dentro de vocês, de colaboração, de a gente só achar soluções ou resultados em conjunto, né? Então,
Vou aqui dividir com vocês. Vou só parar aqui essa aqui para me dividir. Esse segundo vídeo é um vídeo que tem a OMS participando e as principais, ou alguma das grandes indústrias farmacêuticas do mundo e outros players da saúde. Deixa eu passar aqui para vocês. Deixa eu só um minutinho. Tem um pouco de... Mas só um minutinho, pessoal. Se eu vou conseguir passar, vou tentar mais uma vez. Senão a gente continua e depois eu peço ajuda para os universitários, se for o caso, tá? Só um minutinho. Aqui. Peraí, deixa eu só pôr o som. Vamos lá. The climate crisis is one of the largest health crises of our time. Diseases like diabetes, cancer, cardiovascular and respiratory diseases are increasing due to air pollution and extreme temperature. People are dying prematurely, and the most vulnerable populations are the most impacted. Ironically, the healthcare sector is contributing to this crisis, producing around 5% of global greenhouse gas emissions and an even higher share of national emissions in some developed countries. We need action, not pledges, to accelerate the delivery of net zero healthcare. Care that is good for people, economies, and the planet. That's why we're working together, from the lab bench to the patient's bedside, by working together across the healthcare sector and beyond, and across the public sector and the private sector, to make serious long-term sustainable change. With the majority of healthcare emissions coming from supply chain, this is a key area of our focus. We've published joint minimum targets of our suppliers for carbon, as well as water, waste, and heat. This is the first time our sector has come together in this way, and we've engaged with hundreds of suppliers on our expectations. We need to focus where we can have the most impact. China and India are key countries for the manufacturing of medicines and vaccines, which is why we're working together to create renewable power sourcing models and making it easy for our suppliers to join us in buying low-carbon energy. Together, we can achieve more, better and faster. By working collectively on green power purchase agreements in Asia, we can help decarbonize global supply chains and send a positive market signal beyond our sector. And we're not stopping there. We're working on how to improve patient care while reducing its environmental footprint. We're working with several healthcare authorities and expert partners on a framework to measure the environmental impact of our medicines. A needed tool we hope will create more sustainable healthcare systems around the world. Such consistent and transparent metrics can highlight where emission hotspots are and therefore where we need to reduce them. We are also engaging with leading universities and educators in several countries to encourage sustainability to be taught to the next generation of healthcare professionals.
that could make such an impact. In addition, we are making progress to develop digital tools that can better monitor and reduce emissions during clinical trials. Our learnings will help ensure that future medicines are developed in a more sustainable and accessible way for patients worldwide. And we're looking at the wider health ecosystem, exploring how reaching people before they become patients and bringing care closer to the community can improve health outcomes and reduce environmental impacts. It's clear that we must and can decarbonize delivery of healthcare, and we're committed to doing our part. We'll do that by focusing on very specific actions and by collaborating with governments, healthcare professionals, and NGOs. Let's continue to do all we can to nurse our planet back to health and ensure that our health systems are resilient to provide care to those who need it wherever they live, and that our health systems are fit for future generations. Bom, pessoal, era esse o vídeo que eu queria compartilhar com vocês, né? Então, só para reforçar essa coisa dos juntos, para vocês entenderem esse movimento, é um movimento global, muita gente fazendo ou tentando fazer alguma coisa, tentando achar soluções. É claro que a gente tem críticas a algum desses players, alguma dessas... O fato é, todo mundo está se movimentando e também aqui no Brasil não poderíamos ficar de fora. Então, então só finalizando essa questão, essa iniciativa do Mapa Genoma Brasil, ela vai de encontro com esse movimento global que a gente está fazendo e vendo para as questões aí da sustentabilidade do ESG na saúde. Vocês estão voltando, vocês voltaram a ver a minha apresentação aqui ou não? Do primeiro dia? Só me dá um ok, por favor. Sim, Rodrigo. Movimentou? Sim. Ok. Então, vamos falar, antes de entrar no nossa dinâmica de hoje, uma dinâmica aí que vai levar parte do nosso dia, falar dos laboratórios sustentáveis, né, e certificações, né? Então, tentar trazer para vocês um pouco mais de tangibilizar um pouco daqueles conceitos, daquelas questões que a gente falou ontem, e esse nova tendência, né, das certificações, principalmente para laboratórios aí, com relação à questão da sustentabilidade do ESG. Antes de mais nada, né, eu hoje estava... Enfim, eu não sou tão novo assim, né? Então eu estou ainda aprendendo a mexer. Então eu pedi hoje para IA ela desenhar, né? Eu fui para ela na cabecinha dela, ou na cabeça dos bytes dela, se ela fosse desenhar um laboratório de genômica sustentável, o que sairia disso, né? E aí me veio essa imagem aqui, e eu queria dividir com vocês. É claro que a gente tem vários elementos outros, mas alguns elementos aqui eu acho que vale a pena a gente se debruçar, porque eu achei interessante o que ela acabou criando, né? Então, quando a gente sempre fala do E, que é o A para a gente, o ambiental, né? Então, a gente está falando dos resíduos, né? A questão da energia, a gente falou muito disso ontem, né? Das energias, dos data centers, do armazenamento de informações dentro da genômica, né? E o quanto isso impacta ou pode impactar o meio ambiente. A gente falou das águas, mas falo aqui mais sobre efluentes, né? Ou seja, não aquilo que se consome, mas aquilo que se rejeita ou aquilo que se descarta em corpos d'água, né, dentro de laboratórios, enfim, de onde vai parar, como que é feito isso, enfim, haja vista que a gente tem aí alguns químicos, a gente tem alguns insumos, né, que impactam bastante o ambiente, né? Então, ele fez uma leitura que parece interessante de como a gente
de alguns dos itens que a gente conversou ontem. Quando a gente fala da questão social, né, falando bastante da inclusão e diversidade, isso a partir de amanhã a gente vai ver isso, então não vou me aprofundar nisso tanto, mas, né, então a gente tem homens, mulheres, a gente tem pessoas aqui com mobilidade reduzida, a gente tem negros, vamos chamar assim, né, então a gente tem uma diversidade aqui dentro desse laboratório, né, esse laboratório, né, então ele traz aqui a questão da comunidade, por ele estar inserido, e amanhã é uma boa discussão, né, o quanto de retorno a gente, os laboratórios, ou enfim, os projetos de genoma, eles trazem essa questão para a comunidade, né? A questão de ética e transparência, né? Então também aí já mais voltada para a governança, junto com segurança de dados, enfim. Então essa é uma imagem. Vocês estão vendo essa imagem, pessoal, que eu estou falando ou não? Rodrigo, não está passando. Não tá. Ah, então ainda bem que alguém me avisou. Espera aí. Pessoal, caiu a conexão do Rodrigo, mas ele já está voltando, tá? Vou aproveitar que o Rodrigo ainda não conseguiu voltar. Pessoal, não esqueçam de preencher a ficha hoje, tá bom? A lista de participação, para a gente conseguir emitir os certificados, tá certo? A gente já colocou o link no chat. Se alguém tiver alguma dúvida, é só sinalizar.
Olá, pessoal, vocês estão escutando? Sim, Rodrigo. Sim. Puxa, desculpa, viu? Eu caí, me machuquei, olha, caiu tudo aqui. Mas sobrevivi, pessoal. Peço desculpas aí pela intercorrência e vamos continuar aí, viu? Então eu estava falando dos laboratórios. Você, né, eu estava falando que eu tinha gerado uma. Tá vendo? Essas coisas de inteligência artificial não dá certo. Eu estava falando para vocês justamente que eu tinha criado uma imagem. Poxa, passei 2 dias fazendo isso. E para mostrar para vocês o que ela gerou e etc. Enfim. E no final acabou que não deu certo. Então peço desculpas aí dessa questão aí de não estar podendo mostrar para vocês, tá? Mas vamos dar continuidade, porque o show não pode parar, né? As informações aqui não podem parar, a gente tem uma missão e vamos ter que cumpri-la. Eu vou tacar a Antônia aqui me ajudando. Antônia, obrigado. Então, se você puder passar o slide, por gentileza. A gente estava falando justamente dos laboratórios sustentáveis, né? E por que isso, né? Porque, do ponto de vista ambiental, e a gente mostrou isso ontem, ele tem um grande impacto. Um grande impacto também na questão de ordem social, e vocês vão ver isso amanhã e quinta, e também vão perceber que na hora de governança, quando a gente fala de ética, quando a gente fala de vários elementos novos que estão surgindo hoje nessa discussão, como inteligência artificial, enfim, a gente também vai falar isso na sexta-feira, então e traz grande impacto para o negócio, né? Além do que a gente tem uma pressão crescente sobre cada vez mais os negócios e os laboratórios de genoma, enfim, não ficam de fora disso, dos financiadores, então aqueles que estão financiando, né? Ou a gente tem linhas de financiamento verdes ou sustentáveis, então a gente tem títulos verdes hoje no mercado, a gente tem alguns editais saindo com algumas obrigatoriedades nesse sentido. Esses dias, até fechando um parênteses rápido, me chamaram para ajudar num edital de uma PPP, de uma participação público-privada, de um projeto de um hospital aí no estado, aqui no Brasil. E por que me chamaram? Porque nesse edital tinha um anexo só sobre sustentabilidade, ou seja, quem estava participando daquele certame, quem estava participando daquela concorrência deveria estar alinhado ou fazer o projeto baseado nas questões de sustentabilidade. Então, a gente tem aí uma forte pressão sobre isso. Os órgãos reguladores, uns mais, outros menos, a gente também falou um pouco disso, mas reforço aqui. Então, empresas de biotecnologia ou de genoma listadas em bolsa internacionais, essas já têm bastante pressão sobre essa questão, né? Outros órgãos, outros mais, outros menos, dentro do setor saúde, o que eu posso falar para vocês é da próprio Ministério da Saúde, que depois da COP30 tem avançado e baixado algumas, não normas, mas algumas recomendações de orientações, que certamente em algum momento vai se transformar em obrigatoriedade, uma vez porque ele se comprometeu a algumas questões aí à ordem global, né? E a gente tem também, um pouco mais distante aí da genômica, mas relacionada à saúde, é a própria ANS, Agência Nacional de Saúde. Ela, no final do ano passado, não, no meio do ano passado, a gente está em 2026, 2024, né? Ela, no final do ano de 2024, ela lançou um caderno de ESG, né? Das questões de ESG, sobre diversidade também, enfim. Então, ela também está indo nessa direção. E a sociedade, né? Me parece que a sociedade, em alguns lugares também mais, outros menos, né? Apesar da gente, do movimento MAGA americano, enfim, tentar distorcer um pouco essa questão, as empresas continuam, mesmo em alguns países com a pressão aí contrária,
falando, não deixando de falar um pouco sobre isso, enfim, mas a sociedade em geral, né? E uma das chamadas nossas desse workshop, eu até brinco, né? Falar de USG, falar de sustentabilidade, é falar um pouco da obviedade, né? Quando a gente está falando da questão ambiental, eu não vejo, assim, ou eu não gostaria que as pessoas jogassem lixo na rua, ou, né, usassem as coisas indiscriminadamente, assim, a qualquer custo, né? Essa questão de usar, vamos usar, enfim, ou vamos jogar isso em qualquer lugar. Eu não vejo mesmo uma pessoa avessa a esses movimentos, ou a questão SG, enfim, que se diz avessa, eu não vejo essa pessoa também querendo fazer isso, né? Só para dar um exemplo. Da questão social, assim, o que eu percebo, ou o que eu gostaria, é que todo trabalhador fosse tratado de forma justa e correta, né? Eu não vejo, acho que me parece óbvio isso, que seja desenvolvido dentro dos locais de trabalho, que as questões de direitos humanos sejam respeitadas, né? Que a questão da responsabilidade social seja praticada, e, por fim, na governança, a questão ética. Então, no olhar da sociedade, eu não vejo não olhar disso, ou querendo não falar disso, né? Porque me parece muito óbvio. É que eu também estou imerso nessa discussão há muito tempo, mas me parece muito óbvio falar de tudo, todas as questões, né? E por último aqui, só para reforçar, é o estratégico. Até vou mostrar, trouxe um case, falei com o José hoje do mapa Genoma Brasil, puxa, não vai estar, acho que nessa versão. Mas queria mostrar um case para vocês, vou tentar mandar, o meu computador está reiniciando aqui, eu vou tentar mandar para a Antônia um case, enfim, eu tinha preparado um case hoje que me deu um estalo de uma organização de genômica inglesa, né? E no Reino Unido tem uma pressão muito forte por essas questões, e eu queria mostrar para vocês um pouco aí do que ela vem praticando no mercado, tá? Mas vamos tocando aqui, e se der certo, senão amanhã, ao entrar no nosso pilar social, eu mostro para vocês, tá? Porque aqui tudo tá travado. E a questão aí, né, do laboratório sustentável, né? Então é reduzir risco, né? Eu falei muito para vocês de ontem, né? A questão de reduzir risco, aumentar a eficiência e credibilidade, fortalecer a credibilidade científica, né? Então, assim, isso vai em direção a todas as questões aí que a gente vem falando para tornar um laboratório mais sustentável, ok? Antônia, por gentileza, pode passar? Ainda nessa linha do laboratório sustentável, a questão de conceitos, né? Então, a questão aqui, laboratórios sustentáveis são aqueles que integram princípios e diretrizes, né? Ambientais, sociais e de governança à operação científica. Tomam as suas decisões baseadas em risco e impacto, né? Por isso que a gente falou muito de impacto, e valor de longo prazo, né? Então, assim, qual é o valor? E aí que surge, inclusive, a questão ESG, assim, qual o valor que se gera no curto, médio e longo prazo? E a USG, a sustentabilidade, ela visa sempre a questão de um valor a longo prazo, ok? E medem e comunicam o desempenho ambiental também ético. Então, os laboratórios sustentáveis vão nessa direção. Antônia, pode passar, por gentileza? Aqui de uma forma mais visual, para vocês entenderem essas dimensões do laboratório sustentável, né? Então, do ambiental, a gente fala de energia, água, resíduos, os materiais, reagentes, a infraestrutura digital e dados, o social, a segurança e saúde ocupacional, a capacitação, diversidade e cultura científica, a questão do impacto social da pesquisa, e em governança falando de política, éticas e compliance, prestação de contas e gestão de risco. Ok? Então, dividido no ESG,
essas questões que a gente vai trabalhando ao longo seja da estratégia ESG dentro do laboratório, dentro da organização, ou seja, nas ações que estão desenvolvidas ao longo do tempo. Antônia, por favor. E aqui eu separei, antes de a gente entrar na nossa dinâmica, pessoal, duas certificações voltadas a laboratórios. Uma é a LIF, que visam aí chancelar, certificar aquelas organizações, né, que trabalham a questão da sustentabilidade, a questão aqui mais voltada, você vai ver que são duas, elas têm as suas particularidades, mas voltadas aqui à questão ambiental ou social, ou ambiental, social e de governança. O comércio CALIF, né? O objetivo da LIF é melhorar a eficiência ambiental e operacional de laboratórios por meio de métricas claras, comparáveis e auditáveis, né? O escopo dela é aquilo que a gente viu ontem, é energia, água, resíduos, isso para todas elas, isso para toda a certificação de sustentabilidade, não vai fugir dessa energia, água, resíduos, né? Compras e cadeias de suprimentos também é muito, assim, não tá fugindo mais. Compras também, ela está entrando na maioria das certificações, e nessa não é diferente. A questão da governança operacional, o monitoramento e indicadores. Essa certificação em especial ela é aplicável a universidades, centros de pesquisas, laboratórios públicos e privados de biotecnologia e genômica. E essa é a organização que eu queria mostrar para vocês. Ela é certificada por essa LIF, então boa parte das organizações hoje do Reino Unido, porque ela é da Universidade de Londres, ela foi desenvolvida na Universidade de Londres, essa certificação, e é boa parte das unidades de saúde que tem laboratório no Reino Unido acabam tendo essa certificação. Antônia, por favor. Próximo slide. Os critérios que são avaliados nessa certificação é o monitoramento do consumo energético, a eficiência dos equipamentos, freezer, incubadoras, enfim, né? A redução e segregação de resíduos, compras sustentáveis, o engajamento da equipe e evidências documentais. A metodologia dessa certificação é um auto-assessment, uma autoavaliação estruturada, né? Sempre tem as pontuações baseadas em evidências e tem auditoria interna e externa. Então, você tem as auditorias que fazem internamente e as contratadas externamente aí, dependendo do grau, né? Porque vocês vão ver, se você quiser passar, Antônia, por favor, você tem 3 níveis de certificação: bronze, silver e gold, né? Então, para cada uma dessas, você tem a exigência de, por exemplo, para a ouro, a gold, você tem aí a exigência de uma auditoria externa para validar tudo aquilo que você falou ou apresentou, né? Qual é a contribuição dessa certificação hoje para o ESG? Na minha concepção, ao analisar, ao olhar ela, eu vejo em 2 frentes: a questão do E, que é a redução dos consumos e emissões indiretas, e a questão aqui do G, ao estruturar métricas, controles e prestação de contas. E ao me ver fazendo também, mergulhando numa pesquisa com as organizações que participaram dessa certificação, o que elas veem como benefício? Clareza nos indicadores, a facilidade de integrar com os relatórios de ESG. Lembra, relatório, a gente vai falar de relatório ESG no nosso último dia, na sexta-feira, e estimula a melhoria contínua. Aliás, a melhoria contínua ela deve ser um mantra dentro do ESG ou da sustentabilidade, tá? A gente tem sempre que estar melhorando. Antônia, por gentileza. E a segunda certificação é a My Green Lab,
tá? Essa está mais no mercado americano, nasce em Boston, tá? O objetivo dela é transformar comportamento, cultura e práticas diárias nos laboratórios para reduzir impactos ambientais, tá? O que eu percebi dessa certificação, muito laboratório de indústria farmacêutica, principalmente americanas, tem aderido a essa certificação, e eu tive, depois de fuçar bastante, pergunta ali, pergunta aqui, mexendo aqui e ali, eu sei que tem um laboratório de uma organização de saúde no Brasil que começou a se preparar para essa certificação, né? É um conglomerado de saúde muito grande, que tem laboratórios, né? Tem a sua área de pesquisa, e começou a se preparar para essa certificação, tá? O escopo dela é o uso de energia e de equipamentos, consumo de água, então é muito, você vê que é muito parecido com a outra. Uso de plásticos e consumíveis, esse em especial, falei ontem e reforço hoje, essa questão do plástico é uma praga, ela tem que estar nas ações, nas estratégias, no pensamento de toda a organização, né, inclusive dos laboratórios. A gestão do resíduos, comportamento da equipe, treinamento e engajamento. Aqui ela vai para laboratórios biomédicos, a indústria farmacêutica, eu falei para vocês, né? Pesquisa clínica e a biotecnologia, os mais utilizados nessa certificação, tá? Antônia, por gentileza. Também, assim como a LIF, né? Só que aí com uma pequena diferença, ela tem a Platinum, né? Então ela também tem uma classificação por níveis, né? Do bronze, silver, gold e platinum, e é natural, né, pessoal? O bronze com menos requisitos, o silver com um pouco mais de requisitos, gold e assim por diante até chegar na platinum. Então a platinum ela requer aí uma excelência, vamos dizer assim, né? Nesse processo. E aí, no meu ver, aí, essa daqui ela vai na direção bastante do S e do E, tá? Na minha visão aqui. Então, essa questão da redução de resíduos e consumo e do engajamento, capacitação e bem-estar da equipe, tá, pessoal? O benefício, fácil implementação inicial, forte adesão da equipe, mudança cultural e duradoura, e complementa frameworks técnicos. Ok, pessoal? Antônia? Antes de a gente passar para a dinâmica, pessoal, queria ver com vocês aí se ficou alguma dúvida até essa parte aqui, que vocês queiram tirar, que vocês querem comentar ou fazer alguma observação, tirando a minha queda, mas não me machuquei, que eu tive, enfim. Alguém quer fazer alguma intervenção? Por favor. Todo mundo junto, pessoal, eu não consigo entender, hein? Sem briga para falar, por favor, hein? Não? Podemos, então, para a nossa dinâmica? Podemos sim, Rodrigo. Então vamos lá. Antônia, por favor. Agora, opa, alguém perguntou? Tem uma pergunta da Fernanda Paula: quanto custa uma certificação? Tem sim, Rodrigo. Agora. Oi, Fernanda. Excelente. Pode dar quanto custa, né? Isso. Excelente pergunta, Fernanda. O que eu pude apurar depende muito do tamanho da organização, mas tanto a LIF quanto a MyGreen para o Platinum, ela estende um pouco mais o valor. A LIF gira em torno aí de 20 a 30 mil dólares, tá? A gente não tem, como eu disse para vocês, a gente não tem ninguém no Brasil que implantou isso, até onde eu saiba. E a MyGreen também gira entre 25 a 40 mil dólares, sendo a Platinum, aí ela puxa um pouquinho mais o preço nessa questão, porque ela exige
que a auditoria externa venha, por exemplo, tenha que ser deles, enfim. Então, você tem um custo maior com hotel, passagem, etc. e tal, isso onera um pouco mais, tá? Mas em torno disso, a organização que eu sei que começou a fazer essa preparação ainda não se submeteu a isso. Não. Né? A gente não... Oi? A gente não sabe se isso no Brasil seria diferente, mas o que eu apurei do mercado americano gira em torno mais ou menos desses valores, tá bem? Alguma outra pergunta? Eu vou fazer o que eu posso. Matheus, calma aí, cara. Temos uma outra Então pergunta vamos lá, aqui. mano. Oi, pode ir lá. A Fernanda, ela perguntou se essa certificação é por exame ou qual a metodologia que é utilizada. Não, é pelo estabelecimento de saúde, Fernanda. Você certifica a sua organização pelo CNPJ, né? É como se você fosse, por exemplo, eu vou fazer uma comparação, é como se fosse uma ISO. Vamos imaginar que você é um conglomerado, a sua organização, vou dar um exemplo, tá? Tem 10 laboratórios. Você pode estabelecer o limite, ou seja, eu quero certificar o laboratório só o X, o YZ eu não quero, e o D também não, eu só quero o X. Ou eu posso também certificar a minha organização toda. Então, tem um termo agora que me fugiu em inglês, por site, tá? E não por exame e nada disso. É por estabelecimento. Mas você não necessariamente tem que fazer com todos. Você pode fazer com um dos seus laboratórios. Mais alguma questão, pessoal? Por enquanto não, Rodrigo. Eu só gostaria de explicar como que vai ser, então, a nossa próxima dinâmica, tá? Que a gente vai enviar os links de cada pergunta pelo chat para eles responderem pelo Mentimeter. Pessoal, a Antônia vai agora disponibilizar, a gente vai de pergunta em pergunta, e o que eu posso, até, Fernanda, acho que você que ficou bastante interessada, dá para você fazer um auto-assessment usando essas certificações, sabe? Para você antes entender, por exemplo, qual que é o nível hoje do teu laboratório. Então, amanhã eu posso disponibilizar isso para você, ou um link, enfim, para você dar uma olhada depois, que você pode se auto-aplicar, tá? Para você ver em que estágio você está. Antônia, vamos lá, então? Rodrigo, temos mais uma pergunta. O Vladimir perguntou se existe alguma empresa nacional capaz de oferecer esse tipo de certificação. Não, até onde eu sei, não, Edmir. O que eu sei é que quem está fazendo isso é uma organização que já por exemplo, ela já tem o apetite de certificação. Então, eu vou falar, é uma organização de saúde que já tem ISO 14001, que é uma certificação de gestão ambiental. Essa mesma organização tem ONA. Essa mesma organização tem JCI, essa mesma organização ela tem outras certificações. Então, ela tem uma familiaridade com essas terminologias e com essa questão. Então, o que ela fez? Ela fez um grupo de trabalho, e aí é o que eu falei um pouco para a Fernanda, buscaram quais eram os critérios, o que é avaliado, para fazer um auto-assessment, ver em que nível de maturidade está da certificação para ir avançar numa conversa de pedir e trazer para cá. Mas isso já está andando, tá? Mas hoje eu desconheço alguém que está trabalhando com essa certificação no Brasil. Por isso que, inclusive, no caso da MyGreen, o que eu pude perceber é uma exigência de ter os auditores deles na hora de você ter, o que onera muito o seu processo, né? Na verdade, fica um custo maior.
Agora, Tem só mais para uma. também... Pode falar. O José perguntou qual é o objetivo principal da certificação LEAF. Então, o objetivo principal é atestar que o laboratório está em conformidade com as questões ambientais, embora eu, na minha visão, vejo também elementos de governança corporativa. Embora, se você for na LEAF, ela não vai falar de governança corporativa, mas eu vejo ali elementos que conversam com a governança corporativa. Então, o objetivo principal é atestar que, de fato, aquele laboratório está em conformidade com as questões, com as boas práticas relacionadas ao meio ambiente, né? O que pode gerar benefícios, tanto na hora de você trazer recursos para novos projetos, né? Ou pleitear alguma outra situação, que hoje isso né, se vê, como eu disse para vocês, principalmente financiadores olham isso com bons olhos, né? É natural, perdão, que isso às vezes demanda um pouco mais de custo, enfim, mas no final o que a gente percebe é que vale muito a pena, tá? Então, resumindo, é isso, é atestar e evidenciar que, de fato, aquele laboratório ele está dentro das melhores práticas aí de meio ambiente. E qual a validade dessa certificação? Então, o que eu pude perceber, a MyGreen, ela é anual e a LEAF, ela é a cada 2 anos. Tá, então essa também tem uma diferença entre elas nesse sentido. Você pode a cada ano ter que fazer isso, né? E ali, e se você tiver alguma mudança na estrutura do laboratório, uma estrutura física, você também tem que pedir a recertificação. Temos mais uma pergunta. A Vamos lá. certificação My Green Lab, ela é reconhecida por qual foco específico na sua metodologia? Então, também é ambiental. O foco dela é gestão ambiental, tá? É a questão ambiental, embora, como eu disse, com a LEAF também, eu vejo questões de ordem social. Ao trabalhar a questão da promoção, do engajamento, etc., eu vejo questões ali de ordem social. Mas as duas, elas se colocam como uma certificação relacionada ao meio ambiente para laboratórios, tá? Elas não falam do social, da governança, apenas da questão ambiental. Embora, reforço, e aí a minha opinião, vejo elementos dos outros pilares nesse processo. Perfeito, Rodrigo. Finalizamos com as questões aqui. Vamos dar continuidade, então, na dinâmica. Pessoal, só lembrando que a gente vai colocar, acabamos de colocar aqui no chat o link das perguntas, tá bom? Então, vocês entrem nesse link e respondam, que aí a gente vai conseguir visualizar por aqui. Isso, a gente vai fazer, obrigado, Amanda, a gente vai fazer aqui, é simples, tá, pessoal? Vocês entram aqui, então, a gente na hora de bolar, enquanto vocês estão entrando aí, eu vou falar, e na hora de bolar a dinâmica, a gente achou que poderia ser muito arriscado criar grupos, né? E aí, enfim, não dá certo. Então a gente está usando essa ferramenta que eu, em particular, gosto muito, tá? Para que vocês possam responder. E nessa primeira aqui, a gente vai fazer no final sair uma nuvem de palavras, tá? Então, assim, a pergunta, né? Quando você pensa em impacto ambiental e laboratório, né? Qual o impacto que vem na cabeça de vocês? Ó, tem gente já colaborando aqui, ó. Então vai saindo aqui, não é nominal, tá, pessoal? Você vai ver, olha, a pessoa colocou aqui, não vai nominar ninguém, é só para a gente entender aí um pouco do que vocês entenderam desse processo. Vou dar 5 minutos, tá? Então,
Vou contar aqui, a cada pergunta a gente dá 5 minutos, e aí vocês podem ir colaborando. Qualquer dúvida, vocês vão falando. Olha, já está chegando mais coisa, resíduos, lixo, gasto energético, biológico, excelente, pessoal, vão contribuindo. Resíduos mais fortes, ó, né? Mais uns 2 minutinhos. Mais um minutinho, vou finalizar e a gente faz aqui uma reflexão sobre isso. Alguém ainda querendo responder? Senão a gente vai finalizar por aqui. Então veja bem, né, pessoal? Fique à vontade. Se alguém estiver no meio do caminho contribuindo, veja, né? Aí, ó, olha o quanto a questão resíduo fica, né? Quanto ela tem um peso maior aí nas respostas, né? Ou seja, acúmulo de resíduos, lixo biológico, só a palavra resíduos, contaminação, enfim, né? Então, a percepção aqui de vocês, e é natural isso, é que de fato a gente tem aí um impacto em resíduos muito forte, né? E de fato é. Tanto é que a gente falou no nosso primeiro dia das questões que podem ser feitas nesse sentido, né? Que vai até da questão cultural, até de novos aprendizados e até da questão da compra, né? A gente falou muito disso na segunda-feira ontem, né? A questão do resíduo começa na compra, né? Então, como que eu olho a compra, como que eu negocio com o meu fornecedor? Dei exemplos, inclusive, de algumas organizações de saúde já negociando com o fornecedor, não entregar mais com papelão, com plástico, ou só é claro, daquilo que é possível dentro de um vai e vem, né, de plástico, enfim, aquilo vai e volta, enfim, não gera resíduo, aquilo não tem o resíduo da embalagem, então isso é muito legal, tá? A questão da energia também vi aqui que saiu um pouquinho, ó, falta de matéria, a matéria-prima também, excelente, legal ter falado isso. O gasto de energia também vi aqui, né? A sustentabilidade, gastos energéticos e o plástico. O plástico também, de fato, podemos lá incluir no resíduos, enfim, mas é de toda maneira algo muito, muito impactante. O fato é, pessoal, e isso tem sempre estar na cabeça de vocês, tá? Tanto questões de ordem energética, quanto de efluentes, mais resíduos, mais gases. Então, por exemplo, usar o ar-condicionado dos laboratórios, ele também tem um impacto ambiental, o gás que está dentro dele ali, ele também tem um impacto no meio ambiente, enfim, né? Tudo isso somado é o que a gente fala das emissões de gás de efeito estufa. Tudo isso somado gera o que a gente chama das emissões de gás de efeito estufa, e isso que impacta a mudança climática. Então, veja bem essas conexões, tá? Quando a gente faz cálculos de emissões de gás de efeito estufa, a gente traz todos esses elementos. Gastos de energia, a geração de resíduos, como é tratado, como não é tratado, os outros gases, né? Então, só para dar um exemplo, por exemplo, para vocês, no ambiente hospitalar, no centro cirúrgico, o maior vilão hoje da mudança climática são os gases anestésicos, né?
várias organizações, inclusive como o BP, vem revendo os seus processos e os seus anestésicos para transformar aquilo em menos impactante. É claro, sempre a gente não discute a saúde e segurança do paciente, né? Inclusive, há uma discussão também no Reino Unido que, quando a gente fala do ESG, quando a gente fala da sustentabilidade, seja do ambiental, social e econômico, nada disso se sobrepõe à saúde e segurança do paciente, tá? Ou das pessoas, enfim. Então, é isso que a gente tem que olhar com bastante cuidado. Então, muito legal. Vamos partir para a segunda pergunta, então, Antônia, perdão. Antônia vai gerar o link. Quais impactos ambientais, aí pode ser mais de um, você associa a etapa de aquisição e preparação de amostras, né? Então agora a gente vai desdobrar isso nos processos, né? No ciclo. Na primeira etapa de aquisição e preparo de amostras, para vocês, qual impacto ambiental está associado a essa etapa da cadeia genômica? Quando entrar primeiro, eu vou dar 5 minutos, tá? Pode ser mais de uma, se você quiser contribuir com mais de uma, não tem problema. Legal, Simone, descarte de resíduos biológicos contaminantes. Gasto de materiais. Mais alguém, pessoal? Não se acanhe. Opa, chegando mais agora. Opa, veio a... Eu estou ficando velho, preciso aumentar aqui. Gastos de materiais, geração de resíduos, produção de blocos de... Quem olha, Juliana, perfeito. Produção de blocos de parafina, formol, resíduos plásticos, excelente. Muito plástico. Mariana. Luva, tubo, pipeta, frasco, perfeito. Sandra, racionalidade. O Amplicon, muito bom, Fernanda. Luvas, plásticos. Contaminação do solo, excelente, Tainá. Exato. A gente tem esse risco, alto risco, inclusive. Eu não consigo, Antônio, eu não consigo subir aqui. Tem alguma coisa lá para isso? Eu acho que é isso, né? Vamos dar mais um minutinho. Opa! Perfeito, pessoal. É isso aí, tá? A gente tinha falado dessas questões e lembra sempre da matéria-prima. Lembra, se todos estiveram ontem na nossa aula, eu mostrei para vocês os elementos, né? O quanto isso
o quanto a gente está tirando mais do que a terra pode oferecer. Isso também tem um impacto muito grande também, tá? Na questão da matéria-prima. Antônia, vamos partir para a terceira? Excelente, pessoal. Me dei trabalho hoje, né, Antônia? Desculpa, viu? Pessoal, a terceira, aí agora na questão do sequenciamento genético. Nessa etapa, qual o impacto ambiental vocês veem que se associam a ele? Por favor. Mesmo processo que o anterior, tá? Fiquem à vontade e escrevam. Excelente, energia, água. Boa, Roberta. Energia, né? Perfeito, Lucas. Uso de energia, Fernanda, água. Eletrônicos, uso de reagentes e materiais descartáveis, pegadas da infraestrutura e cadeia de suprimentos. Boa, Gilson. Excelente. Materiais descartáveis. Boa, Sandra. Alta demanda de energia, água e insumos relacionados ao sequenciador. Boa, Bruna. Exatamente. O sequenciador ele demanda essas questões. Obsolescência das máquinas de sequenciamento. Boa, Juliana. Exatamente. Isso também impacta bastante. Então, quanto mais obsolescência se tem, menos eficiente ele tende a ser, né? Legal que eu gostei também, Juliana Cordeiro, a questão do por tempo de máquina ligada. A gente falou disso ontem, né? A gente podia até... Vou provocar aqui o pessoal do Mapa Genoma Brasil em algum momento a gente fazer uma pesquisa nesse sentido, porque a gente fez isso nos PACs de imagem, e é absurdo o quanto eles poderiam estar desligados, e às vezes eles ficam ligados a noite inteira, sem necessidade, o quanto aquilo tem de impacto na energia. Enfim, interessante. Resíduos plásticos e gasto, boa, Vladimir. Geração de resíduos químicos biológicos, alta demanda de água e energia, é excelente, Yasmin, boa. Perfeito, pessoal. Vamos passar para a próxima, Antônia, por favor. Boa. E é nesse sentido, essa dinâmica, pessoal, que eu sei que vocês não são um profissional, mas em algum momento pode-se provocar isso dentro dos estabelecimentos ou de onde vocês trabalham, ao repicar essas etapas, e cada etapa dela você fazer essa análise, né? Ou um grupo de pessoas fazer uma análise, enfim, vocês vão ver que vocês vão chegar a várias conclusões. O próximo, na etapa, na bioinformática, de análise e bioinformática, depois do sequenciamento. Qual que é o impacto que vocês se associam à questão aí ambiental?
Vamos lá, pessoal. O que vamos ter? Armazenamento de dados, perfeito, Fernando, isso aí. Então, me parece que você estava ontem, hein? Na nossa conversa. Simone, alto consumo, isso, me parece que você também estava, hein? A refrigeração do ambiente, é o que eu falei para vocês, o ar-condicionado ele tem o gás, enfim, então a gente também faz os cálculos de emissão desse gás, né, na hora que você troca eles, enfim, ele tem um impacto ambiental nesse sentido. Tanto é que em alguns estabelecimentos, é claro que no laboratório é um pouco mais difícil, mas a gente tem fluxo, hoje alguns hospitais mais contemporâneos, com certificações de infraestrutura que a gente chama de LEED, né, que é uma certificação para ambiente, que também tem para ambiente hospitalar, a gente fala muito às vezes das ventilações, né, para você demandar menos ar-condicionado, enfim, de você ter essas soluções. Consumo massivo, isso aí, Gilson, de energia, perfeito, Roberta. Consumo de energia pelos data centers, perfeito, Roberta. Mais alguém, pessoal? Então a gente passa para a próxima. Vamos, Antônio, então pode passar, acho que abriu aí, né, o pessoal... Ah, opa, chegou aqui, só voltando lá. Ah, eu queria ver. Consegue, Antônia, depois? Isso aí, ó, deixa eu ver. Alto consumo de água e energia para temperatura dos servidores, perfeito, Bruna. E a Juliana gosta de energia na máquina de processamento, armazenamento de dados, daria para fazer nas nuvens hoje. Mas o servidor fica, mesmo que não seja local. E alguns lugares, né, Juliana, alguns lugares ainda não fizeram essa transição, e até me surpreende isso. Eu fui recentemente numa grande organização de saúde, de assistência à saúde, e ainda estava fazendo essa transição ainda, né, dos servidores locais para as nuvens, né? Então ainda acontece isso. E o Magali, a fabricação de rádio é necessário para a informática. Exato, nossa, muito bom, Magali, excelente. E até a gente tem situações, por exemplo, como países como o Congo, né, que sofre muito por causa desses materiais aí de terras raras, etc. Isso se tornou, inclusive, agora questão de caso de guerra, né? né? Do nosso amigo Trump, ou do inimigo, para quem queira assim. Você viu que a questão de terras raras, ela vai ditar esses componentes que eu falei para vocês, que aparece muitas vezes na tabela periódica. Isso vai ditar muito o comércio no futuro, tá? Isso vai ser decisivo, tanto é que já está nessas provocações. Doutora, obrigado por ter voltado. Vamos avançar? A penúltima, acho que quais os impactos aí no armazenamento de dados você associa? Quais os impactos ambientais associados ao armazenamento de dados? Eu vou passar rápido, mas quem puder contribuir, acho que ficou muito evidente ao longo das nossas conversas, né? Mas quem puder contribuir, só para ver se eu estou certo, que está todo mundo bem alinhado com essa questão. 2, 3 aí respostas, a gente já vai andar um pouco para frente, porque eu passei minha apresentação que eu estava aqui com o Antônio, eu quero mostrar no final ainda uma coisa para vocês, que eu queria mostrar muito hoje, porque amanhã eu vou abrir o nosso dia
Eu vou trazer um pouquinho, eu vi que vocês ficaram muito interessados na questão das certificações, e eu vou trazer para vocês mais alguns elementos para a gente, antes de a gente adentrar a questão de ordem social, tá? Muito semelhante à resposta do anterior. Juliana. Tinha duas Julianas, se eu não me engano. Impacto materiais de recursos. Mais alguém, pessoal? Opa, esse veio grande. Lucas. Isso, perfeito. Onde queria chegar um pouco, viu, Lucas? É isso mesmo. Energia, né? Os armazenamentos de dados, ele tem essa questão da energia, né? Até falei para vocês ontem, né? Um dado muito interessante, pode até trazer o gráfico de uma agência de investimento, falando que os Estados Unidos, no ano passado, ultrapassou, está construindo mais data center do que escritórios, né? E essa vai ser, o Brasil também está indo na linha, já começou uma discussão aqui, então provavelmente a gente vai ter que começar a ver muito data center aqui e muito, né? Essa questão da energia também sofreu na questão da criptomoedas, enfim, porque você tem que minerar muito, enfim, então isso também teve um impacto grande. Antônia, vamos acho que para a última, que é uma de alternativa. Só para a gente vai para a pergunta 6 agora. Você quer passar para a pergunta de alternativa? Pode ser, acho que dada a questão do horário, pode ser da alternativa, Antônia, por gentileza. Se não te atrapalhar, segue o rito. Aqui são uma alternativa, tá, pessoal? Qual deve ser o próximo passo após identificar esses impactos? Medir indicadores, definir prioridades, criar plano de ação, engajar fornecedores, comunicar resultados. O que vocês acham aí? Vamos deixar o tempo correr. Ele faz mistério, né? Ele só aparece no final. $25, 24. Opa. Vamos lá, então, pessoal. 5 pessoas falaram de criar um plano de ação, 4 medir os indicadores, 1 definir prioridades e 1 engajar fornecedores, tá? A minha sugestão aqui para vocês é, de fato, a partir da identificação do impacto, criar um plano de ação, tá?
Essa é a primeira etapa. Olha, pode deixar aí só rapidinho, tá? A partir do plano de ação, você define das ações quais são as prioritárias, tá? Dessas prioritárias, vocês comunicam às pessoas, as partes interessadas, para ver a evolução e a performance, você mede os indicadores e, por fim, você comunica os resultados, tá bem? Então, a primeira é uma ação. Então, assim, quais ações, ou ações, né? Não só ação, mas, sobretudo, as ações. Quais ações eu vou fazer a partir desse impacto, definir elas, né? Quais são as prioridades, porque pode ser uma, outra, enfim, então começo por aqui, depois aqui, e por aí vai. Envolvo, né, as partes interessadas, né? Depois aí eu faço a medição dos indicadores, tá? E aí comunico os resultados. No caso aqui de engajar fornecedores, se é uma ação relacionada ao fornecedor, você engaja o fornecedor quando você engaja as partes interessadas, que é os colaboradores, enfim, todo mundo envolvido naquele processo ou naquela etapa. Ok, pessoal? Excelente, obrigado aí pela participação. Antônia, você consegue voltar na apresentação que eu te mandei? Por favor. Consigo sim, só um momentinho. Valeu, obrigado. Só para a gente, eu queria muito... Eu ia jogar isso para amanhã, pessoal, e amanhã eu quero fazer uma introdução rápida das certificações. Eu vi que vocês tiveram aí bastante curiosidade e eu quero mostrar para vocês algumas entradas para que vocês possam fazer os assessments, né, as autoavaliações, que vocês tenham aí, para que vocês possam ter algumas outras informações relacionadas a ela. E aí eu consigo concluir o que eu gostaria de passar aqui para vocês. Mais à frente, Antônia, é a próxima, tá? Isso aqui que eu queria mostrar, não sei se vocês já ouviram falar ou conhecem do Wellcome Sanger Institute, né? Ele se intitula o líder mundial em pesquisas genômicas, né? Enfim, eu tirei até isso do site deles, que oferece insights sobre biologia humana, evolutiva e de patógenos, né? Ok? Mas eu queria mostrar para vocês na prática como que isso funciona, tá? Então é muito natural, e isso tudo que eu busquei são dados públicos, né? É aquilo que a gente vai falar lá no último dia, da comunicação, da transparência, enfim, isso é muito natural. É como vocês hoje entrarem no site da BP, da Beneficência Portuguesa, vocês vão ver lá o relatório de sustentabilidade. Ali é um mecanismo, é uma forma de transparência, de informe, tudo daquilo que faz no ESG para todas as partes interessadas, tá? E eles têm também algumas questões nesse sentido, né? Então, a primeira que eu chamo a atenção para vocês é que o Sanger, ele tem uma estratégia de sustentabilidade. Isso é muito importante, pessoal, né? Porque, assim, a gente só tendo uma estratégia, fica muito mais fácil você estabelecer objetivos, metas, indicadores e por aí vai. Vocês aonde chegar? Nossa, Rodrigo, eu preciso ter todas essas? Não. Isso é muito particular de cada um. Você não precisa começar com todas essas. Você pode começar, por exemplo, de repente, definindo uma de cada pilar, né, duas, enfim, daquilo que você entende ser o que a gente chama de ser material, de ser relevante, né? Mas eu trago aqui só para vocês verem, né? Então, a primeira, tá? O que envolve essa estratégia de sustentabilidade deles? A questão de energia, a questão de carbono no Reino Unido, para vocês terem ideia, não sei o laboratório em si, mas eu fiz um intercâmbio com o NHS alguns anos atrás, e já existia lá uma obrigatoriedade de cada hospital do Reino Unido ter uma meta de emissões de gás de efeito estufa. Cada hospital que ultrapassasse essa meta estabelecida pelo governo pagava uma multa
era 18 libras, moeda local, por tonelada a mais de emissões, enfim. Então, essa coisa de emissões no Reino Unido, ela é um mantra, sim. Por isso que está aqui, a segunda aqui, essas questões de carbono, né? A terceira, olha, compras e fornecedores. Quarta, a questão da água e efluentes. É tudo um pouco do que a gente falou aqui. A questão da construção, né? Então, dos estabelecimentos. A questão das viagens de negócio, isso é muito interessante, é muito, muito pertinente, né? Então, em que momento se faz isso? Vocês que lidam bastante com a questão, por exemplo, do câncer, no último evento da ASCO, né? O maior evento de oncologia global, a gente teve um painel de uma provocação muito forte, né? Será que a ASCO, ou será que todo o nosso evento tem que ser de forma presencial? Não pode ser feito híbrido? Enfim, né? Então, uma provocação muito grande de como que a gente revê essas questões aí dos eventos científicos, quando possível, de repente, reduzir as emissões de gás de efeito estufa. Baixando na segunda linha, né, as práticas trabalhistas e a cultura, coisa que a gente vai começar a ver amanhã. A questão das práticas laboratoriais, a questão da reciclagem e resíduos, a biodiversidade. É muito interessante que ele tem um objetivo ambiental, vou mostrar para vocês, relacionado à biodiversidade, a questão da alimentação e a questão aqui da comunidade, tá? Então, essa a estratégia de sustentabilidade do Sanger Institute. Antônia, por favor, o próximo. E essa aqui, eu peguei rapidamente, são as 5 linhas, os objetivos voltados a questões ambientais, que é parte aqui da nossa discussão desses 2 primeiros dias, né? Então, a mitigação. Veja lá, e aqui vocês vão ver, agora que vocês vão toda hora olhar as questões de ESG, sustentabilidade na saúde, vocês vão perceber que os hospitais, principalmente, estão falando muito agora de mitigação e adaptação. De você mitigar e se adaptar. Porque aquilo que eu falei para vocês, não tem retorno mais, tá, pessoal? Desculpa informar isso para vocês, assim, a gente não vai, agora daqui para frente é paulada, então você vai ter que se adaptar, as suas estruturas vão ter que estar adaptadas a esses novos tempos. Então, veja bem aqui, rapidamente, só para a gente finalizar. Então, a mitigação climática, minimizar o impacto ambiental, otimizando o uso de recursos, minimizando a poluição e as emissões de carbono, e implementando estratégias para mitigar as mudanças climáticas. Adaptação, integrar práticas sustentáveis que aumentem a eficiência energética e otimizem a gestão de resíduos de água, fortalecendo a capacidade do Instituto de reduzir sua contribuição para o aquecimento global, né? Lembra, a gente falou um pouco disso ontem também, né? Os médicos fez o juramento de Hipócrates, não causar dano. Nós, como saúde, é um pouco incoerente. A gente está causando danos ou doenças, ou elementos que podem causar doenças para um lugar que tem a missão de cura, ou de desenvolvimento de curas, enfim. Ao mesmo tempo, adaptar o design das instalações e operações para lidar com os impactos atuais e futuros da crise climática e revolução. Falei isso para vocês ontem, até a gente não está mais usando o termo mudança climática, mas sim crise climática. Engajamento das partes interessadas, colaborar com as partes interessadas internas e externas para impulsionar iniciativas sustentáveis e defender as melhores práticas do setor. Isso também é um processo de formiguinha, né? Hoje eu estou aqui com vocês, com o Mapa Genoma Brasil, que é um orgulho muito grande, é uma baita de um projeto. A gente está aqui em algumas pessoas, mas eu comecei a minha história há quase 20 anos atrás. Tinha uma pessoa olhando o que eu estava falando, outra rindo. Imagina, o Brasil ter furacão. Imagina, vai ter altas enchentes no Brasil e não sei o que lá. Enfim, então, engajar, não ter medo de engajar todas as partes interessadas. É difícil, a gente fala os 3 R's, né? Da sustentabilidade, do profissional de sustentabilidade. É você ser resiliente ao máximo, isso não tem como.
A questão da melhoria contínua, e essa não abro mão, acho que esse também é algo que tem que estar sempre, avaliar regularmente as operações para identificar a oportunidade de redução do impacto ambiental, definição de metas claras, a medição de desempenho em relação a ela, para aprimorar os objetivos gerais de sustentabilidade. E, por último, o aprimoramento da biodiversidade, proteger e restaurar os ecossistemas locais, enfrentando proativamente o declínio da sustentabilidade. Antônia, pode passar? E pode fechar. Então, eu queria trazer isso na prática para vocês, pessoal, como que essas organizações, as organizações já estão trabalhando isso, né? Parece que não, e aí eu fui buscar isso. Acho que pode derrubar, Antônia, a apresentação para a gente voltar para as câmeras. Isso. Então, isso está acontecendo, né? Então, fui lá e peguei um exemplo de um player, de um laboratório de genoma, de como ele está já... Isso são dados públicos dele e isso acontece com outros também, tá? Então, isso já está acontecendo e no último dia eu vou dar um caminho para vocês. É claro que são vários os caminhos, mas como vocês podem começar a fazer isso no ambiente de vocês? Não é tão complexo, tá? É pelo contrário, até muito simples, né? E aí você vai calibrando isso ao longo do tempo. Pessoal, perguntas, dúvidas, reclamações, sugestões, por favor, levantem a mão, fiquem à vontade. Sim. Certificações? Temos uma pergunta da Fernanda, é uma curiosidade, na verdade. O uso de biotérios prejudicaria a aquisição de certificação? Uma boa pergunta, viu, Fernanda? Eu não sei te responder ao certo. Acho que eu teria que entrar nos critérios da MyLab ou do LIF para ver. Eu não me recordo de ter visto isso quando eu estudei essas duas certificações. Eu posso deixar essa lição de casa e te responder amanhã. Você me deixa fazer isso? Não sei, vou ver com mais certeza. Eu acho que não, mas eu quero ver isso com mais clareza. Encerramos as perguntas. Ela falou que ok. Obrigada. Eu estou anotando aqui na minha lição de casa. Alguma outra questão, pessoal? Tirando o contratempo que nós tivemos, e aí, assim, eu fico muito chateado com isso, mas são coisas que acontecem. Ainda bem que eu tive a grande Antônia me apoiando aqui. Antônia, obrigado, viu? Salvou aí o dia. E no mais, pessoal, acho que é isso. Nos vemos amanhã. Amanhã a gente entra no Pilar Social, ok? E desejo vocês aí, aqueles que vão voltar para casa, um bom retorno, aqueles que já estão para casa, um bom descanso, tá? E amanhã nos falamos mais. Alguma outra consideração, fiquem à vontade, senão a gente pode finalizar por aqui. Forte abraço a todos.